Quer casar comigo? De novo? Amanhã é dia 21. Todo ano? Todo ano. No solstício? No solstício. Eu sempre digo assim. Na verdade não, as primeiras 3 vezes eu falei que não. Mas depois você me convenceu e eu comecei a falar que sim. Até porque na quarta vez foi você que pediu. Ah, sim, porque você falou que só ia pedir 3 vezes e depois não ia pedir nunca mais. Eu sou um homem de palavra. E daí eu pensei, tá bom, quando eu quiser eu peço. Mas tinha que ser no solstício. Porque o solstício é uma data importante pra mim. O dia mais longo do ano. A noite mais curta do ano. A noite mais mágica. A noite que inspirou William Shakespeare. Sonho de uma noite de verão? Sonhos de uma noite de verão. 1590 e bolinhas. E eu fico pensando, 1590 e tantos. O Brasil era só floresta. O Brasil estava começando a ser usurpado. E Shakespeare estava escrevendo uma obra-prima. A minha favorita de todas. Inspirado, inclusive, no paganismo. Para nós, o dia de amanhã, que nós no sul celebramos o solstício de verão, no inverno, no norte eles estão celebrando o solstício de inverno, é uma das 8 datas mais importantes do ano. É chamado de um dos sabás, é um sabá menor, mas é um sabá. E ele representa o ápice do vigor do grande Deus pelas selvas e trazendo toda a sua potência e fertilidade e virilidade. O sol pleno, o dia mais longo, mais iluminado, com mais sol. O dia, principalmente considerando que o paganismo era do hemisfério norte, lá a gente tem muito pouco sol e o sol não é tão quente quanto aqui. Então você ter um dia em que o sol é pleno e quente e abundante é muito significativo numa população que nasce, cresce e vive atrelada com o ambiente natural. Porque vamos lembrar que no início de tudo não existia urbanização, né? Não. E para nós, que somos de uma região tropical, a diferença entre o dia e a noite do solstício de inverno para o solstício de verão já é grande. Imagina lá. Para eles que são de clima temperado, a gente está falando de dias em que vai anoitecer 10 horas da noite. Até 9 horas, é o sol das 9. O sol dura bastante. Você tem locais em Noruega, Finlândia e outras regiões do norte da Inglaterra que tem noites longuíssimas no inverno, dias longuíssimos no verão, e é de onde eles acabaram captando essa ideia. Eles trazem essa observação da natureza para o culto e aí entende o sagrado desse dia. Que inclusive vale lembrar que todas essas fés ancestrais, toda vez que a gente puxa culturas ancestrais e fés ancestrais, a gente chega na conexão com a natureza. Porque o homem já foi, o ser humano já foi conectado com o todo, com o mundo natural. Vivíamos em comunhão com o meio. Mas se a gente vive em comunhão com o meio, observando o natural, nós tendemos a seguir o princípio básico da natureza, que é a liberdade. E um ser livre e pensante não é interessante. Não é interessante. Você não consegue dominar uma população que pensa. Então, por exemplo, por que tanta gente estranha o fato de que a gente casa todo ano? Tem gente que estranha e tem gente que acha bonitinho. Tem gente que acha que é fofo, que é tipo um ritual de casal. Tem a gente que acha que é fofo. Nas primeiras crenças, você casava todos os anos porque os animais se encontravam para casar lá todos os anos. Nós somos animais. Então, nesse ano, todos os anos a peço em casamento, depois que a gente casou pela primeira vez. Por quê? Porque eu quero saber se você quer continuar sendo a minha mulher neste verão. E vamos lembrar que as pessoas mudam. As pessoas mudam de ideia, as pessoas mudam de opinião, as pessoas mudam de hábitos, elas mudam de comportamento. Eu não sou a mesma pessoa que eu era com 35 anos. Também não é a mesma pessoa com 30. E nem é a mesma pessoa com 20. E também não é a mesma pessoa com 15. Assim como ele, como você e como todo mundo, a gente muda o tempo todo. Então, assim, eu falei sim ano passado, não quer dizer que eu vou falar sim esse ano. Não quer dizer nada. Não, mas você já a disse renovação de votos
dando um exemplo. A renovação de votos, ela é importante no sentido de que a gente reafirma uma escolha que a gente fez quando a gente era gente diferente. Sim. Porque de um ano para o outro a gente muda. E daí a gente olha um no olho do outro e fala, eu quero você no solstício de verão. Eu quero você até o próximo solstício de verão. E daí no próximo a gente renova. Aí a gente tem que admitir que isso é ótimo para manter a magia acesa. Sim, mas existem tantas maneiras, né, de manter a magia acesa. Mas essa é uma boa, eu gosto dela. Ela já é antiga, ela é funcional. Tanto que se você prestar atenção, até os casais cristãos começaram a desenvolver o hábito das renovações de votos. Mas daí é mais pra ganhar presente, fazer festa, viajar de segunda lua de mel. Mas é importante. Não o presente e a festa, isso aí eu não sei se isso é importante. Mas a segunda lua de mel é importante. Aquele momento novo do casal em que vai se redescobrindo é importante. A comemoração de um casamento novo, em que somos pessoas novas e diferentes e reforçamos essa escolha. E você também vai saber se a pessoa com quem você está quer essa versão de você que você é hoje. Porque se num dia você vive uma realidade dessa, sua mulher olhar pra tua cara e falar não, você sabe que a pessoa que você está sendo não é desejável. Não por esta mulher. Não por essa mulher. Pode ser desejável por outra pessoa. Não, se essa mulher que já tá aturando a pessoa não quer, ela vai querer mesmo. E é aquilo que você falou, nós somos o tempo todo pessoas novas. Nós vamos nos renovando. Eu tenho... Assim como o grande 37. Deus tá o tempo todo se renovando. Nasce, cresce, envelhece, morre. Nós, como personalidades, como seres, durante um ano, nós nascemos, crescemos, envelhecemos, morremos. Assim como a natureza que muda. A única constante da natureza é a mudança. Sim. Tudo muda o tempo todo. A gente faz parte de um meio que muda o tempo todo. E o solstício de verão, ele vem exacerbar a grandeza do crescimento, do florescimento, de tudo que é luz. Que é sucesso, que é poder. Sucesso, que é Pra quem poder, lê tarô, a carta do sol resume bem. Pra quem é do tarô. Por isso que a gente escolheu a data do solstício, que é essa energia que a gente quer trazer para o nosso casamento. A energia que a gente quer trazer para a nossa união. A gente fala que a gente é uma unidade de dois. E essa unidade de dois, uma unidade composta por duas partes, ela se forma numa noite, num dia de grande potência solar, que é a grande potência da execução, da criação, da vida. A vida só existe por causa do Sol. E a vida aqui, neste planeta, só existe desta maneira porque o Sol está nesta específica distância, com essa específica intensidade, se movendo e fazendo desse Todos jeito esses muito fatores específicos, têm que estar ali, ó, alinhadinhos. Senão nem vida tinha. Não. Então é uma maneira da gente celebrar o Sol, é uma maneira da gente celebrar a vida, é uma maneira da gente celebrar a nossa união, que é justamente o motivo pelo qual os pagãos celebram o solstício de verão. Sim. A noite de Litá, que é uma noite de grande poder, é uma noite de grande crescimento, é uma noite sagrada no seu sentido mais restrito da palavra. Ela é única. Ela é tão única que faziam-se templos gigantes com pedras megalíticas enormes. Stonehenge é um grande exemplo. Para quem conhece Stonehenge, para quem não conhece, joga no Google. Ele tem um altar com uma pedra de 6 toneladas que foi devidamente posicionada para que o sol incida nela na posição correta no nascer do sol do solstício de verão. E a pedra veio de longe. Não era uma pedra ali do lado que eles só posicionaram, não. Eles trouxeram. Então... Numa época que não tinha carro, nem caminhão. Numa época que mal tinha roda. A gente está falando de 5.000 anos antes de Cristo. As primeiras construções de Stonehenge. Ele foi renovado de 2.800 a 3.000 anos antes de Cristo. Então eles tinham muito trabalho voltado para isso. Nós temos a pirâmide maia de... minha pronúncia é horrível, eu não vou nem tentar pronunciar. Da serpente emplumada, que é linda, que todo mundo vai lá visitar no México. Em que no dia do solstício de verão, conforme o sol nasce, você assiste a serpente descer os degraus.
Então você imagina que eles construíram uma coisa gigante em celebração a esse dia. Num local com uma localidade geográfica muito distante, numa época que não havia comunicação entre essas distâncias todas. De uma maneira muito específica, para a sombra da estátua, com o sol batendo, dá aquele efeito muito específico, coisa que arquiteto de hoje em dia você dificilmente acha um que faça esse tipo de cálculo. E naquela época era tão importante o solstício que eles se davam a este trabalho. Então, quando a gente vive um dia como esse, que durante a história tanto se batalhou por ele, tanto se celebrou, tanto se festejou, tanto se cultuou, tanta energia é depositada numa data como essa. Ainda mais, por exemplo, eu acho que para nós do Sul, o solstício de verão ainda tem um peso extra, porque o nosso solstício de verão é muito perto do periélio, que é o momento em que nós estamos mais perto do Sol. Por isso que tem gente que até acredita que esse é um dos fatores do hemisfério sul ser mais quente que o hemisfério norte e tal. Então, é muita energia, é uma radiação muito grande, é uma influência do Sol muito grande. Aí é muita energia espacial, né, astrológica. Sim. E tal, astronômica, mas também é muita energia cultural, muita energia subconsciente, muita energia inconsciente, que são coisas diferentes, muita energia que foi arrastada ancestralmente de geração em geração, muito antes das dominações, muito antes dos romanos, muito antes de Cristo pensar em nascer, de pensar em fazer uma profecia de que um cara ia nascer, muito antes de tudo isso. Muito antes de alguém olhar e falar só existe um Deus. Muito antes, muito antes. Não, isso eu tô falando das primeiras religiões monoteístas lá atrás. E é uma noite em que os celtas e os gregos, e vamos lembrar que os celtas estão aqui, os gregos estão aqui, eles não se comunicavam tão bem assim que nem a gente, né? Sim. Eles acreditavam que as criaturas mágicas estavam mais presentes na Terra. Sim. Então era a noite em que as fadas corriam pela floresta. É a noite em que os duendes vêm para brincar. É a noite em que você toma cuidado com as suas portas, porque eles entram na sua casa. É a noite que você coloca maçãs em oferenda para as fadas e para os duendes, para eles ficarem felizes e não levarem a sua sorte embora e ficarem com a sua sorte. Para você que pratica magia, bruxaria, ocultismo, o que quer que seja, é uma noite excelente para se trabalhar com elementais básicos da natureza, para se trabalhar com espíritos elementais, para quem trabalha muito forte com espíritos elementais. Ela é uma noite muito poderosa para isso, porque ela tem uma facilidade em canalizar energia nesse sentido. E não só os celtas e os gregos tinham essa crença, como os egípcios muito antes tiveram o faraó Akhenaton, que dizia que o deus máximo era o deus Aton do disco solar. Sim, o sol ele é cultuado em diversas culturas. O deus Ra, da cultura egípcia, também é o deus sol. Tupã entre os nossos indígenas. Cernunos entre os pagãos da Europa, celtas, aquela região, Baldur entre os nórdicos e por aí vai. A gente pode passar horas aqui citando o nome de deuses associados ao Sol. E se você pega um planeta tão diverso, com culturas tão diversas, numa época em que não existiam telecomunicações, não existia telégrafo, não existia nem pombo-correio. Vivendo realidades diversas. Vivendo realidades diversas, com culturas e história e clima e intemperismos e tudo muito diferente. E todos eles tinham um valor muito especial associado a esse dia. Tem motivo. Você pode não saber qual é, mas tem motivo. E esse motivo está gravado no teu DNA. Ele está em cada célula do teu corpo, sente que o solstício tem alguma coisa de especial. E não só as culturas que não tinham o sol com tanta presença, como a gente falou dos europeus. Sim. Culturas em que o sol era abundante, em que o sol estava lá o tempo todo, em que para eles era quente, quente de dia, quente de noite, quente no inverno, quente no verão. Você vai nas sociedades polinésias, você vai entre as culturas Tique, as culturas Maori, as culturas mais antigas, em locais quentes, em locais que eles têm o seu deus solar. Eles têm a sua representação da potência da divindade solar.
E sabia que todos eles, exceto uma pequena parcela, acredita que a Terra é a mãe? Você tem uma pequena parcela, uma pequenina parcela de pessoas que falam que a Terra é masculina. Então, eu ouvi pela primeira vez essa história ontem, de que a Terra era masculina, e tudo que eu estudei de teologia a vida toda, eu gosto da ancestralidade, né? Pra quem não sabe, eu gosto dos muito antigos. E tudo que eu estudei a vida toda, entre os africanos, entre os polinésios, entre os australianos, aquela região toda, entre os indianos, entre os europeus, entre os norte-americanos, entre os nossos índios, entre todas as culturas ancestrais pré-dominação que a gente tem notícia, eu nunca tinha ouvido alguém falar que a Terra era o masculino e que o céu era o feminino. Nunca, assim. Foi a primeira na vida e eu entrei em choque quando eu vi, que eu falei, como assim? Mas foi mal interpretado. Porque não tem como o planeta todo tá errado e uma pessoa só tá certa. Porque as pessoas esquecem do detalhe. A pessoa que pregou isso não se atentou na gramática. Ah, mas isso é tão comum. Por quê? Porque quando você tem na tradução dos deuses Geb-Nut, da cultura egípcia, quando a gente fala do Deus da Terra, eu não estou falando do Deus do planeta, do Deus do todo. Eu estou falando do Deus da Terra, aquela terra que você pega na mão, que você planta uma plantinha. A terra orgânica, terra. A terra do vaso. Isso. Não a terra do planeta. E quando a gente fala, quando se cita essa deusa do céu, não é uma deusa do firmamento, do sol solar. Ela rege o azul do céu. A galera que tem... Você tem algumas culturas em que eles tinham divindades menores para aspectos mais cotidianos. Quer casar comigo? De novo? De novo, todo ano. Todo ano? Todo ano. No solstício? No solstício. Eu quero. Amanhã é solstício de verão. É também dia do nosso casamento. Eu acho que é inspiração de alguma coisa pra você. É a noite mais mágica, mais curta do ano. Sim. E tradicionalmente, eu não sei, eu não gostei do jeito que... Você me pegou de surpresa, né? Você me casar comigo.